Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e neste nosso canal aqui no YouTube nós iremos abordar hoje o tema da proclamação da República no Brasil. Especificamente, neste vídeo, nós iremos falar sobre os fatores antecedentes, aqueles fatores que antecederam ao fato histórico, ao episódio da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Fatos estes que levaram, fatores, né, que levaram a este fato, que acabaram conduzindo de certa forma, motivando, provocando o fato da proclamação da República, da derrubada da monarquia e da implantação do regime republicano em nosso país. O primeiro é a crise econômica. Para a gente entender essa crise econômica, é preciso que antes nós falemos de um divisor de águas, um fato muito importante para a compreensão não só dessa crise econômica que se abateu sobre o nosso país, mas sobretudo para entender a própria decadência, o declínio do regime monárquico e a implantação da República, a sua queda e a implantação da República. Essa crise ela está diretamente relacionada a um outro fato, que foi o final da Guerra do Paraguai. A partir do final da Guerra do Paraguai, 1870, começa a se abater sobre o nosso país uma crise. E, em boa medida, essa crise econômica tem a ver com a guerra. Os gastos, as despesas excessivas que o nosso erário, o erário brasileiro, teve com a guerra. Se gasta muito. Uma guerra é muito dispendiosa. Se gasta muito para se manter um país numa guerra. E essa guerra da Tríplice Aliança, que é também conhecida como a Guerra do Paraguai, levou o Brasil a uma situação de crise, de grande crise na sua economia. Essa crise ela foi caracterizada, primeiro, pelo déficit orçamentário. Um déficit, uma deficiência, um rombo nas contas do governo, no orçamento do império. As contas não fechavam, não batiam. A despesa sempre maior do que a receita. E isso gerava a alta da inflação, a carestia, a alta do custo de vida e o endividamento externo, porque sempre se recorria a empréstimos internacionais, junto a bancos e a banqueiros estrangeiros, principalmente britânicos, ingleses, para tentar equacionar, resolver, solucionar essa crise, solucionar o déficit, para diminuir a inflação e resolver o problema econômico. Mas isso só aumentava o problema. Então, o Brasil mergulhou numa crise econômica muito séria, muito grande. E é claro que isso influiu no desgaste da pessoa, da figura do imperador, Dom Pedro II, e do próprio regime monárquico no Brasil. Um segundo fator que nós precisamos citar aqui é a campanha republicana. Essa campanha era feita a partir de uma bem organizada propaganda, uma propaganda das ideias republicanas, principalmente nas grandes cidades, nas cidades capitais do território brasileiro. Na capital do Império, Rio de Janeiro, cidades grandes como São Paulo, né, como Recife, aqui no Nordeste, né, e outras grandes cidades. São Paulo, nas províncias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, na província de Pernambuco, da Bahia, né, do Rio Grande do Sul. Né. Então,
nessas grandes províncias e principalmente nos centros urbanos mais populosos, começou uma intensa propaganda das ideias republicanas. Então, os chamados republicanos históricos, como Rui Barbosa, como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Silva Jardim, né? Aristides Lobo, essas figuras centrais e chaves na campanha republicana começaram a intensificar através de panfletos, através de jornais, de revistas e nos círculos, nas conversas, nos cafés, né? Nas confeitarias, né? Nos pontos que eram os points daquela época, né? Os pontos de encontro da elite brasileira nessas grandes cidades. Então, essa propaganda começou a conquistar adeptos para as ideias republicanas, principalmente diante da crise em que o país estava vivendo. Um outro fator, um terceiro fator importante, como fator antecedente da proclamação da República, é a questão religiosa. Essa questão envolveu a Igreja Católica, através do seu episcopado, né, da sua alta hierarquia, a maçonaria, uma outra instituição muito importante sob o ponto de vista social e político do Brasil naquela época, e o próprio governo imperial. A própria figura do imperador, que era maçom e grão-mestre, venerável mestre da maçonaria, último grau, né, da maçonaria. E também era, naquela época, o chefe nominal da igreja no Brasil, por uma delegação de poder concedida, uma concessão feita, um privilégio, né, dado pela Santa Sé, pelo próprio Papa, pela própria Santa Sé. Então, o monarca brasileiro era o chefe da Igreja Católica aqui. Era ele quem nomeava os bispos, ou pelo menos que indicava os bispos para serem nomeados pelo Papa. Era ele que criava as dioceses, né, e o Papa confirmava. Era ele quem criava as paróquias. Tudo isso estava a cargo do governo civil, porque existia um regime de aliança entre a Igreja e o Estado, né? União entre a Igreja e o Estado. A Igreja e o Estado eram uma entidade única. Era o chamado regime do padroado régio. Padroado régio. Aliança entre a Igreja e o Estado. O poder religioso e o poder político. O poder eclesiástico da Igreja e o poder civil, né, do Estado, do governo. Então, essa situação ela ocorreu porque dois bispos resolveram passar por cima da autoridade do imperador e digamos assim, solidarizar ou se tornarem fiéis a um princípio do Papa. O Papa da época era o Papa Pio IX. E este Papa estava numa guerra tremenda contra as sociedades secretas e a maçonaria lá na Europa. E emitiu vários documentos condenando as sociedades secretas e a maçonaria e proibindo os maçons de participarem da vida da Igreja Católica. Portanto, quem fosse maçom não poderia frequentar a igreja, não poderia participar de associações religiosas, de confrarias, irmandades, ordens terceiras, não poderiam se casar na igreja, batizar seus filhos na igreja, uma série de impedimentos. Isso lá, na Europa. Porém, aqui não. Aqui esse documento nem era conhecido. Essa condenação não era conhecida. Então, esses bispos foi que levantaram a lebre, né?
E esses bispos resolveram atropelar, passar por cima da autoridade do imperador, né, que era maçom, e pôr em prática essa determinação do Papa Pio IX. Né? Resultado, interditaram as irmandades, fecharam as irmandades que tinham maçons, que eram praticamente todas, né, aqui no Brasil. Naquela época no Brasil, os maçons participavam da vida da igreja, da vida religiosa, das irmandades, das confrarias, né, das associações da igreja. Então, essa medida desses bispos afetou diretamente o laicato, as irmandades leigas, as confrarias, as associações religiosas. E como eles eram dois bispos assim muito proeminentes, duas dioceses muito grandes, isso acabou atrapalhando um pouquinho, né, a vida do povo católico aqui do Brasil. Né? Então, eram os bispos Dom Vital, aqui da diocese de Olinda, ou diocese de Pernambuco, né, que abrangia todo o território, né, do estado de Pernambuco, e mais o território também que hoje corresponde ao estado de Alagoas, o território correspondente ao estado da Paraíba, né, veja que era uma diocese imensa, Rio Grande do Norte e até o Ceará. Né, era o território da jurisdição do Dom Vital, imenso. E o outro bispo era o Dom Macedo Costa, Antônio de Macedo Costa, que era o bispo do Grão-Pará. Essa diocese, né, do Pará, Belém do Pará, ela abrangia não só o atual estado do Pará, mas toda a região amazônica brasileira, a Amazônia Legal brasileira. O Pará, o Amazonas, né, o Acre, Roraima, Rondônia, né, toda aquela área. Era uma imensidão territorial, a diocese do Dom Macedo Costa. Então, nessas dioceses, os bispos proibiram os maçons de participar da igreja, interditaram as irmandades. Resultado, as irmandades apelaram para o imperador, que era a instância maior em termos de religião aqui no Brasil, né? Era o chefe religioso, era o chefe da igreja aqui no Brasil, da igreja católica. Então, o imperador deu ganho de causa à maçonaria e pediu aos bispos que reintegrassem os irmãos maçons e suspendessem o interdito, né, sobre a interdição sobre a maçonaria. Resultado, os bispos não obedeceram, não atenderam ao imperador. Então, fazendo uso da sua prerrogativa, né, do seu direito, o imperador, então, mandou prender os dois bispos. Pensem na confusão que deu. Não é? Os dois bispos foram detidos pelas tropas imperiais e conduzidos à prisão domiciliar na capital do Império, no Rio de Janeiro. Não era prisão de cárcere, né, calabouço, masmorra, não. Era prisão domiciliar, mas mesmo assim, né, eram dois bispos da Igreja Católica presos no Brasil. Então, essa confusão rendeu muitos dividendos ao governo brasileiro, né, no cenário internacional. E arranhou bastante, desgastou bastante a imagem do imperador aqui no Brasil perante a Igreja Católica. E aos pouquinhos a Igreja Católica, através da sua hierarquia, do seu magistério, né, do seu episcopado, foi retirando o apoio ao governo. Era um apoio importantíssimo e imprescindível da Igreja Católica, né, para o governo. E o governo foi perdendo. Né? O próprio Papa, em pessoa, exigiu a libertação, a anistia dos bispos, né? E o imperador ainda tentou resistir, né? Mas houve até ameaça de excomunhão, né? e de interdito sobre o Brasil, né? E de tal maneira que as pressões foram grandes em cima do imperador e o imperador mandou
libertar. Depois de aproximadamente 2 anos, né, ele mandou soltar os 2 bispos que voltaram para as suas dioceses como verdadeiros heróis, né, recebidos de forma triunfal, tanto em Recife, aqui em Pernambuco, quanto lá em Belém do Pará. Então, houve um desgaste político muito grande da figura do imperador e a perda desse importantíssimo poder de apoio que ele tinha da Igreja Católica, das autoridades católicas e do povo, né, católico, que passou a ver o imperador como uma espécie de anticristo, né, uma personagem que era contra a Igreja, né, contra a religião. De tal maneira que a questão religiosa abalou os alicerces do trono. A outra questão que também abalou os alicerces do trono, da monarquia, foi a questão militar. É outra instituição muito importante e poderosa no Brasil, né? As Forças Armadas. A questão militar foi provocada pela prisão de um oficial, a alta oficialidade do Exército, um coronel, um tenente-coronel, chamado Sena Madureira. E o que fez esse tenente-coronel? Escreveu um artigo tecendo comentários críticos sobre a política econômica do governo do Império. Só que naquela época a Constituição proibia, vetava a participação política dos militares. Os militares não podiam participar da vida política, não podiam dar opinião pública em órgãos de imprensa sobre atividade política. Era proibido pela Constituição, pela lei. Né? Mas depois da Guerra do Paraguai, principalmente o Exército brasileiro, começou a tomar consciência da sua importância política e queria ter um protagonismo político no cenário político nacional. E, justamente por conta disso, o tenente-coronel Sena Madureira escreveu esse artigo. Além disso, a propaganda republicana dentro do Exército, na escola militar, lá no Rio de Janeiro, era forte. E tinha como seu principal propagandista um outro oficial, um outro coronel chamado Benjamin Constant, que era professor da escola militar do Rio de Janeiro e foi o mais ardoroso propagandista dos ideais republicanos entre os militares, na jovem oficialidade que estava se formando, saindo para o comando das tropas com a mentalidade já republicana. Então, isso tudo foi minando a força da monarquia. Né? E houve um desgaste também político muito grande do imperador e do governo monárquico com a prisão de um alto oficial do Exército, um coronel do Exército. Isso mexeu com os brios, ofendeu os brios da tropa, né? Dos oficiais, principalmente aqueles jovens que nutriam ideias republicanas. E eles nunca perdoaram o governo e o imperador por isso. Tanto que não podemos nos esquecer que a proclamação da República veio por meio de um golpe de Estado desferido pelo Exército brasileiro. Né? Foi o Exército, através de um golpe, que derrubou a monarquia no Brasil. Né? Então nós não podemos nunca nos esquecer disso. A importância dessa questão militar para a queda da monarquia no Brasil. E, finalmente, um quinto fator é a abolição da escravatura. A escravidão era um dos sustentáculos socioeconômicos do Império do Brasil. O Império tinha como seu grande apoio socioeconômico a classe dos senhores de escravos, os grandes latifundiários, os grandes senhores de engenho, proprietários de terra, que eram escravistas. Então, a abolição mexeu nos interesses econômicos, políticos e sociais dessa classe, que apoiava e sustentava o Império Brasileiro. Tanto que, ao assinar a Lei Áurea, a princesa Isabel ouviu de um senador conservador, escravista,
o barão de Cotegipe, né, que sussurrou próximo a ela a seguinte frase: Vossa Alteza está emancipando uma raça e, ao mesmo tempo, perdendo um trono. Vossa Alteza está emancipando uma raça e, ao mesmo tempo, perdendo um trono. Porque, de fato, ela perderia o trono. Ela seria imperatriz, mas não foi, porque o golpe da República precipitou os acontecimentos, impedindo a sucessão, né, implantando o regime republicano. De tal maneira que a gente pode dizer que a abolição da escravidão foi um fator também para a crise da monarquia e a derrubada da monarquia no Brasil e a implantação do regime republicano. Estes senhores escravistas, senhores de escravo, que perderam seus escravos, não receberam indenização do governo do Império, passaram a ser conhecidos na história como os republicanos de 13 de maio. Republicanos de 13 de maio, porque a Lei Áurea, abolindo a escravidão, foi assinada exatamente a 13 de maio de 1888. No ano seguinte, em 1889, foi proclamada a República. Vejam como foi tudo muito rápido, né? Graças ao apoio que o governo perdeu desses senhores de terra, chamados senhores de escravos também, né? Chamados de republicanos de 13 de maio, porque eles eram monarquistas e se tornaram, por conveniência, republicanos, porque tiveram prejuízo com a abolição. Por isso, republicanos de 13 de maio, é a data da abolição da escravidão. Assim, esses fatores conjugados, né, crise econômica, a propaganda, a campanha republicana, a questão religiosa, a questão militar e o fim da escravidão, podem ser, em bloco, considerados como os grandes fatores responsáveis pela queda da monarquia e pela implantação da República no Brasil. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário aqui conosco para que a gente possa apreciá-lo. É sempre bom receber uma crítica, receber um comentário, né? Deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para sempre receber as notificações quando tiver um novo vídeo em nosso canal. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.